Boa noite, pessoal. Meu nome é Glaucia, sou professora de História. Eu vou apresentar brevemente a ideia desse projeto, inspirado em todos os camaradas que estão aí na resistência, tá? E, a priori, nós estamos pensando em fazer uma apresentação mensal, porque vocês sabem que é apertado o tempo e tudo mais, e para desenvolver o tema e debater não é uma coisa só que a gente entra aqui e bate um papo, né? Tem conversas antes, tem pesquisa, tem estudos, tá? O tema de hoje é um tema que está bastante em pauta, porque é um tema sério, é um tema importante, que é o ensino remoto e os Brasis. Nós vamos ser bem objetivos, não vamos ficar citando teóricos. A maioria das pessoas que às vezes falam, eu não vou assistir porque vai ficar citando teoria. Eu acredito que é importante sim, mas não é aqui que a gente vai ficar discutindo isso. Nós vamos tentar usar uma linguagem o mais simples possível, porque nós queremos atingir o maior número de pessoas possível. E às vezes a linguagem acadêmica ela atrapalha, a gente sabe disso. E hoje eu tenho a honra, o prazer imenso de convidar aqui para estar conversando com a gente a Clélia de Oliveira. E eu quero agradecer por você ter aceitado esse convite, Clélia. E eu vou apresentar a Clélia aqui para vocês, tá? Ela é unespiana, ela é formada em Ciências Sociais pela Unesp de Marília, bacharel em Antropologia. A Clélia, ela é professora da rede pública e atua em São Paulo desde 2007, tá? Ela dá aulas de Sociologia e História para o ensino médio e para o EJA, tá? Para quem não sabe, o EJA é o ensino de jovens e adultos. E a Clélia está dando aula na Escola Estadual Augusto Ribeiro de Carvalho, ok? Então vamos lá. Nós vamos dar aí um segundinho. Eu vou chamar aqui a minha convidada. Deixa eu achar aqui. E a gente já vai. Só um minutinho, tá? Acho que já está entrando, a minha internet está um pouco lenta. Opa, Tá. deixa eu só mudar aqui a câmera. Aí, Boa noite! derrubei as canetas. Tudo Que bem? bom, tudo bem, que bom. Legal. Primeiramente, eu quero agradecer muito, muito, Clélia, o seu convite, tá? Eu sei que você está aí, né, final de bimestre, um monte de coisa para fazer e aceitou, né, se propôs a estar vindo aqui para a gente estar discutindo essa questão aí dos Brasis, né? Eu fiz uma apresentação breve, né, para o pessoal que está aí, falando quem que é a Clélia, a socióloga, a formação, e como eu não gostaria assim de me estender, né, e eu acho que também nem as pessoas, a maioria, porque fica uma coisa muito cansativa, vamos direto ao ponto, Clélia. Vamos Legal. chegar em pá, né? Então eu já queria começar assim, o que é de fato, Clélia, o ensino remoto? Nossa, essa é uma discussão bem complexa, né? Nesses Brasis todos que eu achei bem interessante essa proposta de trazer Brasis, porque assim como sociedade, né? Como pensadora da sociedade, não existe uma sociedade, mas sim várias sociedades. E
Bom, primeiramente, gratidão também pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui ajudando as pessoas a compreenderem, a debaterem sobre esse tema, né? Sobre a educação, educação remota, híbrida, coisas que vem se falando já há um tempo, mas que efetivamente agora, né, por conta da pandemia, a gente teve essa realidade mais acentuada, né, batendo na Escancarou, parece que escancarou, né? sim, com certeza. E é o momento que eles utilizam, né, para poder também implementar não só a questão da educação remota ou híbrida, mas várias questões relacionadas a mudanças, né, na BNCC, por exemplo, esse novo ensino médio e tudo mais. Então, essa pandemia veio para ser mesmo, ao meu ver, não só a implementação de algumas propostas, né, que vêm sendo praticadas tanto fora do Brasil e aqui, mas a gente sabe que aqui é uma coisa muito complexa, né, com vários Brasis, várias realidades. É diferente da gente falar de um sistema remoto nos Estados Unidos e falar desse sistema aqui, né? É muito mais do que isso. E eu sinto também que a gente está num momento de laboratório, né? Eles estão tentando utilizar a pandemia como uma espécie de laboratório. E respondendo a sua pergunta, o que, que é o ensino remoto, né? Nós aqui, já no Brasil, o ensino remoto ele já é uma realidade, mas não tão escancarado dessa forma, né? Em 2007, 2008, 2009, né? Eu me formei em 2007 e em Isso. 2009 eu entrei, eu dei de cara com esse processo de ensino híbrido e ensino remoto pela Universidade Metodista, né, lá em Santos. Então eu era monitora de um curso de EAD da Metodista, e onde eu arrumava as carteiras, recebia os alunos, tirava as dúvidas, mas eles assistiam a aula online, né? Eles iam para esse polo lá de Santos, esse polo da Metodista, e eles assistiam essa aula online gravada, né? Pela Metodista de São Bernardo. Então, esse foi o início que eu comecei a pegar sobre o sistema híbrido ou o sistema remoto também, né? Mas dessa forma como a gente está vendo agora, onde a gente precisa mesmo, né, na pandemia, dar aquela pausa, então ficamos o ano inteiro no estado tendo esse ensino remoto. Então, na verdade, o ensino remoto ele implica isso, né? De você não ter a presença física das pessoas ali num ambiente escolar ou num ambiente de universidade, por exemplo. E aí essas pessoas vão ter as aulas geralmente gravadas ou aulas ao vivo também, né? Aqui pelo sistema do estado, né? Do estado de São Paulo, o ano passado a gente fez justamente lives, né, com os alunos, a gente chamava de aulão. Então, nós professores que nos predispomos a fazer, eu trabalhava em outra escola no Gomide, e a gente fazia essas lives, né? Então, isso porque a gente ficou esse tempo todo sem a aula presencial, sem a presença dos alunos, dos professores em um ambiente de escola, né? Um ambiente educacional. E então, isso é o sistema remoto, né? Onde a gente utiliza da tecnologia, das redes sociais, ou do computador, notebook, celular. Aí eles colocam, hoje em dia tem o Google Classroom, né? Plataformas e tudo mais, E tudo mais, e tudo para dar mais. suporte. Mas É isso existem aí. Clélia, questões. você acabou, de certa forma, respondendo o que eu ia te fazer uma pergunta já, você praticamente respondeu, porque eu ia colocar, mas só colocando, né? Porque o contexto do ensino remoto, ele não surge somente na pandemia, né? Eu queria trazer essa questão à tona, porque ela tá uma cortina de fumaça, assim, né?
estão fazendo aquele fumaceiro, e a pandemia é uma coisa séria, ela está aí, nós sabemos disso, mas nós estamos falando aqui da educação, né, do ensino remoto dentro da pandemia, porque a educação, ela já está complicadíssima aí, já antes da pandemia. A pandemia, ela só ressaltou, vamos dizer, escancarou o que já estava muito ruim das pernas há muito tempo, né? A saúde também, né, já está ruim, então só está ressaltando o que já estava péssimo, e que agora está no fundo do poço. Isso, eu parto desse princípio também. Até porque, por mais que se a gente for pensar em toda a estrutura de um ensino remoto, ensino à distância, que é a tal das EADs, né? Começou primeiro nas universidades, né? Principalmente as universidades particulares. Então, se começou a ter mais procura, ter o custo, né, dessas universidades, elas são menores, porque você não tem toda uma infraestrutura, você não tem que alugar ou que comprar um prédio, ou ter funcionário ali, né, faxina, todo o conjunto que compõe uma universidade, de funcionários, alunos e espaço físico. Então, isso reduz o custo de um curso universitário, de uma graduação, as pós-graduações. Hoje a gente tem trocentas pós-graduações, tudo online, né? Tudo através da EAD. Então, isso vem já de um tempo, né? Então, começou a se implementar nessa questão das universidades. Tem um lado positivo? Eu não vou dizer que não tem um lado positivo. Tem um lado prático, tem um lado... Mas, pela minha experiência, principalmente dentro de uma universidade particular, que é a Metodista, ali quando eu estava como monitora, esses alunos, eles precisam, quando você tem um ensino à distância, né? Aí eu, entendendo a questão do Estado, eu comecei a pensar sobre isso. Precisa ter uma disciplina extremamente regrada para você dar conta de todo o volume, porque parece que é fácil, mas não é. Fala, é online, vou lá, faço do meu jeito e tal. Não é, se você não tiver um cronograma, não tiver uma organização, tem que ler os textos, fazer atividade, mandar, não sei o quê. Isso tudo demanda tempo, demanda... por mais que você está na sua casa, no conforto, te demanda disciplina. E é diferente das aulas presenciais, né? Então, tem um lado positivo. Mas, se a gente for pensar na questão de que isso principalmente começou cada vez mais pipocar dentro das universidades particulares, né? A gente sabe que não tem o mesmo incentivo, a mesma... por mais que tenham faculdades maravilhosas particulares, ótimas, mas a gente sabe que tem todo um sucateamento desse ensino, né? Em prol do capital, em prol da troca financeira. Então, por isso que... E para quem, né? Para quem que se faz esse ensino? Principalmente nessas áreas de educação superior. O ensino mais barato, com 2 anos, 3 anos de graduação, né? 3 anos uma graduação, né? O pessoal hoje em dia consegue ofertar. Tem uma carga horária e tal, mas até 3 anos você consegue fazer um curso de graduação. Online, à distância e tudo mais. Então, isso chega... A gente tem que pensar sobre isso. Eu sinto assim, né? Para quem está fazendo isso? Que público Exatamente. que é? E pegando essa tua fala, Clélia, se você me permite, eu queria fazer o seguinte, te perguntar para a gente debater aqui, tá pensando junto o seguinte. Esse momento, né, juntando a pandemia e todo esse problema da educação, desse ensino remoto, esse ensino remoto ele vai ser ruim para quem? Porque sempre tem um lado de que vai ficar ruim e vai dar ruim e muito ruim para um lado. Porque assim, o que tem que ficar claro, o que eu gostaria que ficasse claro para as pessoas em casa, é uma pena que eu sei que a maioria dos pais às vezes nem, né, estão podendo ver, e eu gostaria que chegasse para eles entenderem, porque alguém vai sair prejudicado nisso. Né? Não é culpa de ninguém pediu a pandemia. Não, mas
por trás disso nós temos uma questão política muito grave também que precisa ser vista e debatida, principalmente para os pais de alunos. Então, quem que vai sair prejudicado mesmo na educação? O próprio aluno, principalmente aquele aluno de escola pública, aquele aluno de escola pública de periferia, aquele aluno de escola pública de periferia que não tem nem recurso, às vezes, para se alimentar dentro de casa, né? Que vem buscar merenda aqui na escola. Aqui, para quem não sabe, eu sou zeladora também de uma escola, eu moro na mesma escola que eu dou aula. Então, convivo muito aqui, né? Vejo. Então, tem muitos pais que estão vindo buscar merenda aqui, justamente porque, né, falta a mais alimento, que é o básico. Agora, você imagina, pensando nessa questão da pandemia, né? A gente já viu a questão da EAD e tudo mais, que vem vindo, mas aí acontece que nessa situação geral, né? Pensando nesses Brasis diferenciados, não é para todos a mesma facilidade de ter um celular. Às vezes a mãe tem que lidar com 3 filhos para um celular. Isso é realidade. Por mais que sejam poucos, vamos dizer assim, mas são, entende? Não é que são poucos, então não vamos olhar. Não, então existe. Isso é um fato. Tem pessoas que não estão conseguindo ter acesso às tecnologias, e aí o Estado veio querendo fazer plano para levar chip para o aluno, fazer um lance com financiamento de tablet e tudo mais, mas eu não vi ainda isso de fato acontecer, né? Aí eles deram o ano todo, né? A gente ficou remotamente, era tudo aquele susto para todo mundo, foi um baque, né? Sair da sala de aula, ir para casa, trabalhar em casa, nós professores e os próprios alunos se estruturar, ter possibilidade de continuar o ensino, o estudo, sem ter aquilo que eu disse, toda a questão de organização. Às vezes a família mora num cômodo com 5 pessoas. Como que você vai ter a mesma qualidade de ensino desse aluno que mora num cômodo com 5 pessoas do que de outro aluno que tem um quarto exclusivo para ele, que ele consegue ter essa A possibilidade? escrivaninha, o computador, o microfone, o fone. Internet, muitos têm internet na periferia, não tem, pega sinal do vizinho, né? Aquela coisa toda. Então, é isso, né? A grande questão é que a pandemia fez com que saísse para debaixo desse tapete toda a desigualdade social e econômica presente nas escolas, né? Então, não só nas escolas, na saúde, como você falou, na questão familiar, mas nas escolas, né? Quando o aluno sai da escola, onde ele tem a sua carteira, a possibilidade de socialização com os colegas, que eu acho que é super válido, né? O pátio da escola, o chão da escola, por mais que esse seja um momento que todo mundo diz, né, veio para ficar, as novas tecnologias na educação e tudo mais, eu ainda sou muito fã do chão da escola. Eu acho que o ambiente escolar em si, ele favorece justamente isso, o amadurecimento desse aluno, para ele poder desenvolver estudos, né? Coisa que em casa talvez ele não consiga, né? Ele estuda, muitos alunos estudam mais na escola, chega em casa, tem que ajudar a mãe, tem que ajudar o pai, tem que trabalhar. Eu tenho muitos alunos que são jovem aprendiz, né? Então, Muitos. essa é a realidade, né? Escancarou a grande desigualdade, né? Escancarou. E uma coisa também importante estar problematizando, a Clélia, é a questão do professor, porque o aluno, é claro, é peça fundamental dentro desse contexto, mas e o professor? Né?
A gente tem discutido muito essa questão, porque o aluno ele tem a opção de ficar em casa para não, né, para uma série de coisas, e nós estamos aí tendo o retorno mínimo, né, dos alunos, nós sabemos as questões, não é nem esse o mérito aqui. E o professor, quem que está cuidando do professor? O professor ele está usando os próprios meios para trabalhar, A não própria nos foi dado internet, nada, né? Pelo contrário, estão nos tirando cada dia mais, cada dia mais. né? Mas Nós e foi estamos um marco. perdendo colegas, né, doentes aí que foram infelizmente acometidos aí pela Covid. Infelizmente temos um governo em todas as esferas, não só federal, estadual, municipal, local, do nosso lado, à direita, à esquerda, na frente, atrás, negacionistas, né? O professor na pandemia, o professor nesse ensino remoto, como que tá esse professor? Você é professora, eu sou professora, né? Mas hoje é a Clélia que vai falar aqui. Como que tá esse professor nesse ensino remoto? Porque, olha, eu não sei se as pessoas perceberam antes da gente entrar, mas a tecnologia ela não é tão simples assim. Eu fiquei aqui procurando para convidar, né? E fazer ensaio, e tem pessoa que não consegue, né? Ou não sabe, às vezes, ler para pegar um ônibus, para assinar a folha, o nome lá na reunião de pais, né? Que a gente vê. E aí, como que vai fazer? O professor também, a família, né? Uhum. Do aluno. Mas vamos E o focar no professor, porque olha, o professor está lascado. Vamos falar do tá professor. lascado. Se o Brasil tá lascado, o professor tá mais lascado. E são vários professores, porque a gente não pode esquecer que nós estamos falando de Brasis, Sim, né? sim. A E eu realidade, de repente, reforço. de um professor aqui de Rio Preto é diferente do professor Uhum, ali em Jundiaí, ou do professor que está lá no Mato Grosso, ou do professor, né? com certeza. Então, cada realidade é uma, né? A gente entende isso, a gente sabe disso. Nós aqui, eu sou concursada do Estado de São Paulo, né? Sou, meu chefe é o Dória, e, e o professor disso tudo, né? Se a gente pensar, tem professores que não fazem aulas gravadas ou que não fazem essa aulão ou videochamada e tudo mais. No estado aqui, ele deu essa possibilidade, né, da gente poder se organizar aqui dentro da escola, mandar as atividades semanalmente para os alunos, receber, mandar feedback e tudo mais. Essa coisa de live, de fazer uma videochamada, uma aula coletiva com eles através do vídeo, aí isso ficou a critério de cada professor, né? Eu fiz isso ano passado no Gomide, na outra escola onde eu dava aula, porque o Estado ele contratou um grupo de professores para fazer as aulas deles lá, do centro de mídias, que a gente chama, né? Então, as aulas do centro de mídia são aulas em estúdio, com boa iluminação, com muitas câmeras boas e tudo mais, e os professores contratados pelo Estado. Agora, por mais que a gente pense que está tranquilo por conta disso, é um excesso de atividades de trabalho extra que a gente tem que tá fazendo cotidianamente, de segunda, às vezes de domingo a domingo. Amanhã é o nosso conselho aqui de manhã. Ontem à noite eu estava recebendo atividade ainda de aluno. Ontem, 11h30 da noite, eu estava recebendo atividade, sendo que já era para não mandar mais atividade e tal. Então, assim, a gente não para. Tem hora que você fala, se você tá lá na sala de aula, seu horário é das 7 da manhã até meio-dia e 35. Fechou, na sua casa você se organiza e tudo mais. Ah, vou trabalhar aqui em casa das 3 às 6, das 3 às 4, vamos supor. E você consegue planejar o seu tempo livre. Agora, o professor nisso tudo é o tempo inteiro com um grupo de sala de aula, com manda e-mail, com manda isso, com pai que quer entrar em contato, que quer falar, que não sei o quê. E é isso que você disse. As tecnologias, às vezes, para gente que está, assim,
eu já acho que eu tô meio a meio ali, né? Tô com 38, mas tem pessoas que têm 60 anos, que tá no estado ainda, que dá aula ainda. Essas pessoas, às vezes, muitos até manjam, né? Dominam as tecnologias, outros não. Ou até pessoas jovens como a gente, às vezes, não domina. Eu não dominava nada. Tem coisa que é difícil, tem coisa que é Aquele Google difícil. Classroom, para mim, era uma. E eu aboli o Google Classroom. Falei, não, não quero, prefiro ficar aqui no e-mail, vocês vão conversando, passo o meu WhatsApp, a gente vai trocando, né? Vou explicando pelo WhatsApp. Para mim era mais fácil, assim. E, O que e eu trouxe. levantar só uma questão. Você imagina os professores das escolas particulares, né? Que a gente tem que lembrar que somos toda uma classe ampla. E as escolas particulares, elas pressionam muito mais. Não que o Estado não pressione, que a Funciona. prefeitura pressione e tal, mas pela questão do lucro, né, desse novo e tal, você, professor de uma escola particular, você tem que saber, você tem que desenvolver, desenrolar, captar o aluno, porque muitas vezes a educação é uma via de mão dupla, né? Não adianta só nós, professores, estamos ali fazendo de tudo, plantando bananeira para chamar atenção, para passar alguma coisa e tudo mais. Não, o aluno é uma troca. É uma troca. E às vezes o aluno de uma escola particular, né, também está meio chocado quanto todos nós, né, com essa mudança drástica de vamos fazer o ensino remoto. E o pai pressiona, e a escola particular pressiona, e tem que fazer muitas coisas, e videochamada, e faz assim, faz assado. Então, eu conheço professores de escola particulares que eles falam, nossa, eu tô quase pedindo as contas, porque eu não paro, eu o tempo inteiro fazendo live, muitas aulas, dando aula ao vivo, sabe? E em horários que não eram desses professores antigamente, em horários flexíveis, porque tem que casar com os alunos. Cada escola é uma escola, mas dessa professora que me retratou isso, eu falei, nossa, e o pior, ainda a mensalidade dos alunos, por conta da questão do remoto, abaixa. Os pais pressionam a escola para baixar a mensalidade, mas o professor também está trabalhando mais e não recebe mais por isso, né? Recebe um piso básico ou até um pouco menos, porque é remoto, você está na sua casa, mas você tem que comprar uma iluminação, você tem que ter internet, você tem que ter um bom celular, um bom computador, mandar atividade e tudo mais, aquela sobrecarga, né? E um salário trabalhando mais, mas com salário ou reduzido ou igual se ele estivesse dando aula na sala de aula, né? Então, esses os Brasis, né? São esses os professores. Exatamente. Pegando também uma situação aí que você colocou, Clélia, que eu acho que esse momento veio. Não vou me alongar muito, tá, Clélinha? Para a gente também perceber, desmistificou essa coisa do jovem que também que domina toda a tecnologia. Eu não tenho visto isso. Ai, a galerinha da geração da tecnologia. É nada. Eles só sabem olhar fofoca no Facebook. Tem 2 alunos só que sabem o que é e-mail. Vocês podem digitar no Google, digita lá no Google para fazer uma pesquisa. Gente, me manda por e-mail, mas eu não tenho e-mail, professora. Mas como não? Não tem, não tem. Eles não sabem o Então, que é o Word, eles não não, sabem. E é isso. aluno de ensino médio, é aluno de EJA, é aluno de nono, é aluno de oitavo. E da pública mais, né, Clélia? Da pública mais. Isso deixa a Eu gente. tenho uma proposta com os alunos, né? Eu faço atividade para eles semanalmente, e aí a minha introdução ali, né? Instruções, as minhas instruções é desse tamanho, é maior do que o enunciado, para poder ficar tudo minucioso e tudo mais. Então você tem que detalhar para eles
sabe? Faz assim, agora acessa aqui, aí faz assim e tudo mais. E eu não recebo atividade, foto de caderno. Eu não recebo. O que que acontece? Muitos, e aí eu coloco lá na instrução, olha, não faça atividade no caderno e tire foto, faça no Word, mande anexado pelo e-mail ou faça no corpo do e-mail. Eles não sabem o que é o corpo do e-mail, que é a parte onde a gente escreve o e-mail, as mensagens e tudo mais, Sim, eles não não. sabem. E ok, é aí que tá. A nossa geração, quando a gente. Quando surgiu a internet, né, o computador e tudo mais, o e-mail era básico, era tudo. Você se comunicava, a gente se comunicava por e-mail, mandava e-mail e tal para as pessoas, para questão de trabalho. Então, nós, 30, 50 anos, a gente domina o e-mail, né? Que aconteceu? As redes sociais, né? Principalmente o Instagram e o Facebook, né? Começou a crescer, crescer, crescer. Veio essa geração, que é a maioria dos alunos que eu dou aula aluno de 14 a 17 anos no ensino médio, né? E EJA, né? Dou aula para o pessoal do EJA também. Muitos do EJA me mandam mais corretamente do que os alunos do ensino médio, né? Da maneira Olha, correta e tudo mais. E eu tenho um aluno que ele me mandou um e-mail escrevendo, professora, me desculpa, eu tenho tantos anos, eu sei jogar no computador, eu sei fazer isso, mas eu não sei mexer e mandar anexar um arquivo no Word, no e-mail, né? Pelo Word e tal. Não, não manjo. Então, é essa geração que coisas das noções de informática básica, né? Das tecnologias básicas, eles perderam. Eles só sabem mandar a foto pelo WhatsApp ou mexer em redes sociais ou jogar, né? E aí eu tenho que aí que tá. Quando eu tô aqui na escola, que aqui já voltou. Aqui voltou parcial, né, em forma de rodízio e tudo mais. E eu fico com os alunos que estão ali, geralmente é uns 2, 3 alunos por sala, só fazendo plantão de dúvidas de como que usa tecnologia, como que manda um e-mail, como que usa o Word, como que eu posso baixar no meu celular o Word, porque às vezes eles não têm computador, né? Então, eles não sabem que dá para você baixar o Word no celular, escrever ali, salvar e tudo mais. Então, eu fico fazendo essas coisas, né? E não deixa de ser. E aí, pesquisa, se a gente for falar, olha, pesquisa sobre tal assunto, tal coisa e tudo mais, e faz um resumo crítico sobre esse assunto que você pesquisou. Ele vai no Google, ele solta lá a primeira palavra do tema, diferenças sociais. Aí a primeira coisa que ele achar ali, ele nem sabe se está certo, se está errado, ele vê, ele clica, ele dá um Ctrl C, ele vai lá e dá um Ctrl V e pronto. isso Entendeu? eles sabem. Isso eles sabem, né? Mas a questão do pesquisar é algo complexo. Não é assim, pesquisar qualquer coisa. Pesquisar é você saber qual mais se enquadra naquilo e depois fazer uma resenha crítica, um resumo e tudo mais. E eles têm capacidade. Não posso subestimar e falar, não, então a gente explica. Fazer um resumo, uma resenha e tudo mais. E até é, virtualmente, assim, né? O ano passado, a gente no Gomid, a gente fez um projeto com os alunos de fazer podcast com eles. Então, eles, ao invés de mandar coisas escritas, a gente tentou fazer essa jogada de novas tecnologias, novas ferramentas. E aí a gente fez os podcasts. Fica melhor. Eles leem, né? Mas eles imprimem ou fica lendo, mas eles estão memorando, né? Memorizando ali, estão lendo, estão raciocinando junto. Sim, eles estão raciocinando junto. Eles
tem esse incentivo, né, dessa tecnologia, eu acho que a gente precisa sim, mas isso vai substituir o livro manual, Clélia? Você acha que isso um dia vai substituir esse livro manual, esse contato, a biblioteca? A gente não vê mais projeto em biblioteca, a gente... Tudo bem, a gente vai botar... Eu não sei até quando vai ficar se botando culpa em pandemia, não dá para saber, É, né? Porque o problema ele já é bem de antes, né? Que o aluno já não está tendo contato com muita coisa, né? é, É bem anterior à pandemia. é. Eu acho que isso já acontece, né? Essa falta do interesse da leitura e dos materiais físicos mesmo e tudo mais, né? Eu não sei se você estava acompanhando toda a proposta da mudança da Base Nacional Curricular, né? A BNCC, dos componentes curriculares. Que já vem desde 2017, por aí, 18, que começou a se estudar essas mudanças e tudo mais, apareceu coisas absurdas e que agora a gente está também colhendo essas mazelas das mudanças da BNCC. Um exemplo claro e que foi latente disso as escolhas dos livros didáticos, né? Nas escolas estaduais, a gente tem os livros didáticos, aí nós, professores, nos reunimos em áreas para poder escolher, né? Qual livro que é mais legal, qual editora, que não sei o que, tal, tal, tal. Agora, eles colocaram geografia, história, filosofia e sociologia no mesmo livro dessa grossura. Né? Então, reduziu tudo, colocou por área e não por disciplina. E aí eu entro com uma questão também complexa, né? Polêmica. Qual é o intuito disso? Porque esvazia o conteúdo, não é que eu estou querendo ser conteudista, né? Mas esse aluno da escola pública, ele não vai ter a mesma qualidade de brigar de igual para igual com aquele aluno da escola privada que tem toda uma formação conteudista e apostilada e tudo mais, que tem seus problemas, mas que esse aluno da escola privada consegue ter acesso mais fácil a uma universidade pública, né? Então, essa é a grande questão. A gente esvazia o conteúdo, acabou muitos conteúdos de história, geografia, sociologia, filosofia, juntou tudo. Isso não é interdisciplinariedade. Essa é a grande questão. Isso não é um trabalho interdisciplinar onde a história anda junto com a sociologia, com a geografia e tudo mais. Isso é um esvaziamento do conteúdo, das nossas disciplinas, né? É o começo dessa minada da disciplina, principalmente da filosofia e da sociologia. E, obviamente, que depois a história e a geografia vai sofrer também as consequências, porque não é válido hoje em dia você pensar, trazer conteúdo, trazer conceitos dessas disciplinas de humanas para tanto assim para dentro da sala de aula, porque não é interessante que o aluno questione. Não que as outras disciplinas não questionem, né? Física, química, matemática, biologia e tudo mais, mas as ciências humanas, as ciências das humanidades, que são essas 4 disciplinas que vão fazer com que a gente pense a nossa vida, nossas relações, a nossa história, o nosso ambiente, isso tudo se esvai. Então, começa já nesses livros da BNCC, desse projeto novo de BNCC, de mudança disso, né, para poder esvaziar, e aí o aluno que não, né, ele já não tem o interesse tanto na questão de leituras de literatura, né, ou o ensino mesmo através de livros, né, de livro didático e tudo mais. Hoje a gente tem aquelas apostilinhas, assim, que são só de exercícios as apostilas que eles dão para os alunos. Não tem um texto, um conteúdo, um conceito, acabou. E aí eu acho que
E toda essa nova tecnologia, pensando nessa questão, será que vai acabar os livros, as bibliotecas? Eu acho que o importante é, se tiver que ter uma ressignificação, é claro que eu adoro cheiro de livro, eu gosto sabe? Eu passo todo dia na biblioteca aqui da escola, e hoje eles estavam arrumando e tudo mais. Eu passei bem no meio, assim, vi vários livros, assim, parei e fiquei ali vendo vários livros. Isso é a hora que eu fui acender todas as luzes aqui, né? E me veio essa coisa, nostalgia de. Eu tinha isso, eu falei isso com a minha mãe esses dias, né? Eu lembro até hoje, o primeiro livro que eu roubei de uma escola, que eu levei Quem pra casa nunca? e nunca mais devolvi. Era um livro de. Eu tava na quarta série. Você acredita nisso? A professora Acredito. levava a gente para a biblioteca. É outra realidade, né? Aqui a gente tem uma biblioteca muito boa. Tá vindo o livro, não vou falar para você que não tá. Eu, como zeladora, eu recebo às vezes o material e tudo mais. Na pandemia, o ano passado, chegaram várias caixas de livro. A hora que eu fui ver, era só livro top, muito bom. Da Djamila Ribeiro, que é Sim, filósofa, mulher, preta, militante, entre ótimo, ótimo. outros livros também. Eu falei, nossa, fiquei até chocada, assim, falei, que maravilha. Só que aí que tá, cadê projetos para incentivar a leitura, né? O espaço da biblioteca, revitalizar. A biblioteca ela não precisa ser só feita de livros. Eu posso também um espaço onde as novas tecnologias estão aí. A gente pode usar o Kindle. Hoje em dia tem o tal dos Kindles, que é aquele que você lê online, sabe? Eu tenho um. Muito bom. Então você pode pegar PDF, vários livros, joga tudo ali. É uma forma de democratizar também, porque a gente acha muito PDF, muito livro na internet, Sim, virtual e tudo mais. Mas a questão é, para além do livro físico, eu acho que a necessidade de se criar projetos e se acreditar nisso. Não é da noite para o dia que o aluno vai se interessar por leitura, é um processo mesmo. No começo é ruim, depois vai ficando bom. Aí, criar o hábito da leitura, a importância de ler. E o meio que a gente está hoje, histórico, ele é muito visual, né? Muito visual. extremamente. E por incrível que pareça, não sei se você já sabia disso, nós lemos muito, mas a gente não absorve, porque a gente fica na internet, os alunos também, eles leem muito. Fica o dia inteiro ali, vendo Facebook, lendo coisas no celular. Mas não é um livro, não é para um estudo, não é uma reportagem, entendeu? Então a leitura, Exatamente. a gente tem, a gente não tem a qualidade dessa leitura. Eu sinto isso, né? Exatamente. E Clélia, já quase caminhando já aí para encerrar, se alguém quiser Falo fazer uma muito pergunta, porque se deixar eu fico com você aqui até amanhecer. também, se deixar eu fico falando, Eu fico ixi, até amanhecer. Duas coisinhas assim, rapidinha, que eu quero colocar para você já. Esse aluno desse momento, né, esse aluno remoto, vamos dizer assim, né, caiu a ficha dele? Você acha que caiu a ficha desse aluno? Ele está entendendo o que está acontecendo? O aluno em si, caiu a ficha dele? olha, é aí que tá, né? São vários os alunos. São Não dá para vários, porque são vários Brasis. isso, não Né? dá para eu Onde falar, será olha, que está caindo a ficha? Que lugar do Brasil que está caindo a ficha, né? Que lugar do Brasil que não está caindo essa ficha, ou que essa ficha não está chegando, ou se está chegando não está sendo direcionada? eu, eu sou uma professora chata, né? Eu pego, eu cobro mesmo. Tem que Eu ser, tava tem que aquela hora ser. que você me mandou mensagem e tal, eu tava lá atendendo e eu fui na casa de uma amiga minha que eu dou aula para o filho dela. Eu dei aula pro enteado dela, dou aula pro filho dela e ele abandonou. E é um menino extremamente inteligente. Ele é muito inteligente. Só que ele não.
e ele gosta de internet, ele gosta de redes sociais, de jogos, de isso, de aquilo, não sei o quê. Só que ele tentou e ele queria até repetir. Ele falou: eu quero repetir, eu não vou fazer nada, eu quero repetir de ano, quero fazer de novo, ano passado, né? Só que aí o Estado não deu a possibilidade de repetência para os alunos, né? Ele colocou: não vamos prejudicar ninguém. Então, mesmo aqueles alunos que estavam meio que se Ninguém adaptando, fica para trás. ninguém fica para trás. Isso, Rocieli falou isso, né? E aí, esse aluno, né, esse filho da minha amiga, ele falou: eu não quero fazer de novo e tudo mais. E é uma pessoa, um aluno muito inteligente, mas não se adaptou a essa realidade ou a essa disciplina que exige o ensino remoto. Não é a falta de capacidade, é a falta de disciplina, é uma outra realidade cognitiva. Disciplina, organização, né, Clélia? Disciplina, E organização. até porque, se pra gente que usamos o celular, estamos o tempo inteiro ali vendo Facebook, Instagram, redes sociais, entrando em contato e tudo mais, é, a gente, é, a gente tem que fazer um esforço, né, eu vou estudar agora, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, deixa o celular aqui, não vou mexer. Esse aluno, muitos alunos, eles não conseguem fazer esse esforço. É um vício tão grande, vício nesse sentido, eles estão tão dentro dessa tecnologia, nasceu com eles, né, e tudo mais, que eles não conseguem, na hora de ficar em casa, né, na hora que eles estão em casa, falar: agora eu vou estudar. Eles não estudam em casa, né? A escola é o templo do estudo, eles estudam na escola. E a gente ainda, em sala de aula, tinha que falar: gente, maneira no celular, desencana e tudo mais, presta atenção. Então a gente estava o tempo inteiro trazendo essa disciplina, essa organização, né? E isso na casa às vezes não tem, né? Eles parece que precisa de um mediador ali, né? Até uma figura meio paternalista para falar: olha, não faz isso, né? Faz aquilo. Eles não conseguem ainda ter essa maturidade de organização. Então, por isso também que eu acho que é importante o chão da escola. Né? Por mais que Exatamente. as tecnologias vieram e tudo mais vão ficar, o chão da escola vai ser sempre o chão da escola. Com certeza. Clélia, tem uma pergunta aqui. Qual a expectativa do aluno da escola pública para o próximo Enem? Olha, complexo, porque muitos desistiram, né? Eu não dou aula para o terceiro ano, eu só dou aula para um terceiro ano à noite só, né? Geralmente quem faz o Sim. Enem aqui na nossa escola é mais o pessoal do terceiro mesmo. O pessoal do segundo nem faz treineiro, nem nada. Então eu não sei como que tá essa relação com o Enem e tudo mais. Mas pela conversa, né, das minhas amigas professoras e tal, aqui da escola, falando sobre essa questão. Aqui a gente fazia todo ano um mutirão do Enem, sabe? Fazia palestras sobre. Os próprios professores se predispunham para explicar, debater, conversar sobre os temas que mais caem no Enem, como que é a prova e tudo mais. Isso é muito legal. E mas a gente sabe que muitos alunos desistiram, né, desse Enem que passou. Aí teve aquele rolo de data e tudo mais, e não sei o quê. Eu não sei como que vai estar o ano que vem, eu não dou aula para o terceiro, né? Mas eu acredito que já. Eu acho que agora, de certa forma, né, com toda a questão da vacinação, não sei se eles vão entrar com vacinação para jovens, né? Acho que a partir de 12 anos já pode tomar vacina da Pfizer, alguma coisa assim. Mas com toda a questão da vacinação, eu acredito que, infelizmente, né? Eu acho que ainda é muito cedo, porque nós todos professores não fomos vacinados, né, no período correto, principalmente quem tomou a AstraZeneca, que é o meu caso, a gente vai. Já tem burburinhos aí, nada confirmado, mas vai voltar em agosto, né? Agosto a gente volta, os alunos voltam e tudo mais.
E aí eu acho uma super preparação desses alunos vai ser um pouquinho complicada. Eu acho que vai demorar aí mais a pandemia baixando, a gente voltando aos pouquinhos a um novo normal, as coisas vão entrar, né? Tem pesquisas aí que falam que vai durar uns 20 anos essa desigualdade toda e tudo mais. Mas para o próprio aluno se preparar melhor através de disciplina, de conceito, de conteúdo para concorrer a um Enem, eu acho que um ano e meio, né? Mas com a pandemia já baixando, ano que vem, se Deus quiser, a gente já tá todo mundo vacinado, o Enem vem aí. Sim, A dica é não desistam, façam seus estudos, né? Não fique dependendo da escola ou do professor. Claro que tudo isso vai ajudar, mas se você está aí, vai prestar o Enem, né? Pensa nisso, na questão da sua organização, de tirar horas do seu dia para poder focar naquilo, naquele estudo e tudo mais, se preparar e se preparando o quanto antes, né? Para que você chegue lá e faça uma ótima prova. exatamente, exatamente. E, Clélia, e não tem como negar, porque nós temos sim uma diferença de tecnologia. Não tem um assunto que não nos remeta à questão, né, da sociedade de classe, porque pode parecer um assunto maçante, já foi falado, e nós vamos falar quantas vezes precisar, né? Nós vamos falar quantas vezes precisar. E que uma coisa importante também, para encerrar, pessoal, né? Que a gente já está quase uma hora falando, Clélia. A gente nem percebe, né? Não. E desmistificar também essa coisa do professor herói, porque o professor ele não é herói, Ah, né? isso. Eu me lembro que logo no início da pandemia, eu até discuti, eu me lembro isso uma vez com a sua mãe, né, que também é professora, que está aí, tem o mesmo tempo de sala de aula que eu praticamente, nós temos aí mais quase 25 anos de sala de aula, não é brincadeira, e sala de aula mesmo, né, e o tempo todo ali. E o professor, ele tem que parar de querer bancar o herói. Nós não somos heróis, a gente é de carne e osso. Trabalhador. A gente é Isso mesmo. trabalhador, como outro qualquer, né? Isso. A gente faz, às vezes, o possível, o impossível, sim, mas eu acho que essa coisa de querer ficar bancando o herói, que nem eu vi logo no início da pandemia uma reportagem, né, da professora, que foi lá dar aula para o aluno sentada na calçada, eu não vou bater palma para ela. Porque, ai, que lindo, ai, que angelical, ai, que santa. Não, não tem nada de santa você ficar sentada numa calçada com uma Agora é criança lindo, né? E se aí? expondo. É triste essa imagem. É o ponto que a gente chegou, né? Concordo. É triste para o professor, é triste para a criança ter que ficar, tendo que aprender, se sujeitar a aprender daquela maneira, né? Todo mundo ainda, acha lindo? Não, não tem nada de lindo, né? E a gente tem que desmistificar essa coisa de heroísmo aí e partir para a luta, né? Porque aqui é luta e a gente é o chão da escola mesmo, é o aluno e o professor, né? Por isso que eu acredito que é importante a gente estar trazendo sempre esse debate, Isso aí. certo? Concordo. É isso aí. Certo. Bom, pessoal, se alguém quiser deixar alguma pergunta ou quiser aproveitar, né? Acho que não tem mais perguntas aí, ou se quiser deixar, depois a gente responde. Quero agradecer a Clélia, professora linda, maravilhosa. Morrendo de saudade de você, espero poder revê-la em breve, assim, abraçar de Por verdade, né? favor. Um abraço que não seja remoto, um papo que não seja remoto, Por favor. né, Ainda bem Clélia? que você E é olha, remoto. foi uma honra poder estar falando sobre esse assunto com você, sabe? Muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade, né, o diálogo, a troca, me contribui bastante. Parabéns pelo projeto. Estou muito orgulhosa. É isso aí, tem que falar, chamar mais pessoas, comunicar, passar Exatamente. informação. E é só assim que a gente
consegue trocar, informar, né? Você como professora, como uma pesquisadora, né? Uma cientista da área da história, da história política, da história social. Acho que é esse o caminho mesmo. E gratidão, muito obrigada. Nossa, Gratidão gratidão é a toda minha. A todos gente e a tem que fazer essa todas. ponte mesmo entre nós, principalmente entre nós professores, né? Ali da rede municipal, estadual, particular, tá junto mesmo, estamos junto, e a gente dialogar. E quero também já aproveitar para convidar em agosto que a gente vai estar falando sobre a questão da moradia popular. Por que que não tem mais projeto de moradia popular, né? Cadê os projetos de moradia popular? Por que que tá tanta gente na rua? A gente já sabe o porquê. Mas e aí? Vai fazer o que com isso? Então, a gente vai estar falando sobre a questão da moradia popular aí. Eu conto com a presença de todos. Beijo, Clelinha. Tchau! Obrigada, pessoal.